Fala galera, professor Nathan Gama aqui. Nós iremos resolver a prova da Unifor. Eu estou aqui com as questões da prova da Unifor para a gente resolver. Vocês já estão visualizando, inclusive, aqui a nossa primeira questão. É a prova de 2025.1 que a gente vai resolver a partir de agora essas 15 questões de matemática dessa prova, tá certo? Então acompanha comigo aí a nossa primeira questão que fala aí o seguinte, ó. Primeiro, sempre as questões da Unifor vão trazer esses textos grandes. Então é importante que você leia, procure informações que vão vir do meio para o final, vamos supor aqui, tá bom? Então, ó, esse textão aqui a gente já pode ignorar, por incrível que pareça, ele vai ser irrelevante para a nossa questão. Ele vai dizer assim, ó, suponha que um grupo de 63 alunos, então tenho aqui um total de 63 alunos. E desses 63 alunos, ó, eles foram divididos ó, em oficinas, né, de costura e de acessórios. Sabe-se que cada aluno participou de pelo menos uma das oficinas. Além disso, 20% daqueles que participaram da oficina de costura também participaram da oficina de acessórios. E 80% daqueles que participaram da oficina de acessórios também participaram da oficina de costuras. E a pergunta é: quantos alunos participaram das duas? Então vocês estão vendo que são dois conjuntos. Então a primeira coisa que eu vou fazer é fazer aqui logo os dois conjuntos, costura e o outro de acessórios. E aí ele vai jogar para mim as porcentagens, né, que ele colocou aí pra gente. Então, ó, o que ele disse, ó, 20% dos que participaram da oficina de costura também participaram de acessório. Então, se eu chamar, por exemplo, que, vamos colocar assim, ó, vamos sinalizar aqui pra gente, ó. Aqui representa 20%, né? Ó, que ele está dizendo, quantos fizeram a costura? 20% daqueles que fizeram a costura também fizeram a de acessórios. Então significa que esse restante aqui, ó, seria 80%. Tá certo? Então, se eu chamar, por exemplo, isso aqui de x, se 20% é x, então 80% é 4x. Concordam? Usando a proporção, 20% é x, 80% é 4x. E analisando agora a outra parte, ele diz, ó, 80% dos que participaram da oficina de acessórios, ou seja, essa regiãozinha aqui, 80% dos que participaram de acessórios, também fez a parte de costura. Então, se esse pedacinho é 80, esse restante aqui, ó, seria 20. E a gente faz o contrário. Se x representa 80, 20% é a mesma coisa que x sobre 4, né? Seria um quarto do valor de x. E aí você tem aqui exatamente as três partes, né? Vamos chamar assim. Esse problema é muito comum nas provas da Unifor. Importante a gente sempre salientar esse detalhezinho aqui de como é comum essas questões serem trabalhadas na prova da Unifor. E aí, como ele disse que todos eles estão em alguma oficina, né? Porque ele colocou aqui, ó, pelo menos, né, ó, pelo menos uma das oficinas cada aluno está. Então eu posso garantir que não tem ninguém fora. E aí, como o total é 63, eu posso dizer que 4x mais x sobre 4 tem que ser igual a 63, que é o meu total, tá certo? Então aqui, agora resolvendo pra gente, ó, vocês vão ver que eu vou multiplicar tudo por 4 para ficar mais fácil, tá certo? Ó, vezes 4. Então vai ficar aqui, ó, esse 4x vai virar 16. Esse x aqui vai ser 4x. Aqui vai cortar o 4 com 4, fica só o x. E aqui no final, eu vou ter 4 vezes 63, né? Que no caso aqui vai ficar 12, vai 1, 6 vezes 4, 24, com 1, 25. 252. Aqui esse somatório aqui, ó, 21x igual a 252. Portanto, 252 dividido por 21 vai dar o total exatamente que quem está exatamente lá no centro, né? Seria justamente esse pedacinho aí que vai ser igual a 12. 12. Quantos fizeram, né, as duas oficinas? Exatamente 12, gabarito aí pra gente é o item C, tá certo? Seria a resposta aí dessa questão. Questão essa, mais uma vez, bem comum de aparecer, né? Até voltando aqui, ó, bem comum de aparecer e é importante vocês terem ideia de como essas questões elas são resolvidas na prova da Unifor, bem comum, com essa mesma ideia. Nathan, sempre x
quando tem essa proporção, né? 20 e 80, vamos fixar logo aqui. Toda vez que eu ter esse 20 e 80, sempre vai ser x no meio, 4x e x sobre 4. Fazendo isso, dá sempre certo o jeito de resolver e você se atenta mesmo só à pergunta, né? Se ele quer saber alguma região específica ou se ele quer justamente a interseção, que foi o caso aqui. Tá bom? Então, essa daí é a nossa primeira questão resolvida. Vamos para a segunda questão. Ele vai trazer aí o seguinte, ó. Com o final do ano se aproximando, o dono de uma clínica hospitalar resolveu fazer uma reforma da pintura da clínica. Ele contratou 3 pintores, pagou R$ 6.000 pela execução. Um dos pintores trabalhou 5 dias, o outro 4, o outro 3. Vamos colocar aqui, né? O primeiro, deixar aqui de vermelho, ó. O primeiro trabalhou 5 dias. O segundo, 4 dias e meio, né? Então vou colocar assim, ó, 9 sobre 2. O terceiro, 8 dias. Os pintores tinham, respectivamente, ó, esse carinha aqui, o primeiro, tinha 20 anos. Vou colocar assim, né? O segundo tinha exatamente 22,5. Vou colocar assim, ó, 22 anos mais metade, tá bom? Pra ficar legal. E o outro 26 anos mais 8 meses, que é basicamente 8 meses aí seria 3 quartos, né? Seria justamente aqui, ó, 3 quartos. Vou colocar aqui rapidinho. Vou botar aqui só 8 sobre 12. 2 terços, na realidade. Falei 3 quartos, né? Mas 2 terços. 8 sobre 12. Eles haviam acertado de repartir entre si a remuneração em partes diretamente proporcionais ao tempo de trabalho. Então, aí, ó, o que a gente vai fazer? O primeiro diretamente a 5, o segundo diretamente a 9 sobre 2, o terceiro diretamente a 8. E inversamente proporcional às idades. Inversamente em cima, 20. Aqui em cima, o resultado dessa continha aqui, ó, que vai dar 44 mais 1, 45 sobre 2, MMC, tá bom? Então, aqui, ó, em cima, 45 sobre 2. Esse aqui, se a gente simplificar, né, por 4, vai ficar 2 terços. Aqui, ó, 3 vezes 26 mais 2. Aqui embaixo 3, né? 3 vezes 26 vai dar 78. 78 mais 2, 80. 80 terços. Aqui em cima, ó, 80 terços. Lembrando que inversamente fica em cima, diretamente fica embaixo. E tudo isso é igual a constante. 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 Ok? Então aqui, ó, eu já poderia, para facilitar, dividir logo aqui, ó, vai dar 4. Bom, então A é K sobre 4. Segundo, B. Vamos aqui, ó. Eu vou pegar e vou cortar esse 2 aqui com esse 2 aqui. Então vai ficar 9K sobre 45. Ok? Pode simplificar, inclusive, por 9. Vai ficar K sobre 5. E o terceiro, eu vou aqui, ó, fazer aqui meio pelos extremos. Vai ficar 8K 8K sobre, aqui ele seria 80 terços, né? Então vai ficar, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Seria essa lógica aí. Então 3 vai ir para cima e o 80 vai vir para baixo. Posso simplificar aqui, né, por esse. Vai ficar 3K sobre 10. Certo? Seria essa lógica aí, os 3 elementos. Natan, por que eu fiz questão de deixar logo assim? Porque agora eu vou fazer a divisão diretamente proporcional, né? As divisões aí diretamente inversa, mas iguais a 6.000, que é justamente o valor total. Então vamos lá, vou somar, ó, K sobre 4, que é o primeiro, mais K sobre 5, que é o segundo, mais 3K sobre 10, né? Ó, 3K sobre 10 é o terceiro. Tudo isso é igual a 6.000. Bom, ficaria essa lógica aí. Então agora a gente vai fazer MMC. MMC aqui vai ser 20. Então, ó, vou deixar todo mundo 20 embaixo, ó.
20, 20, 20. Aqui desse lado também, ó, 20 e 20. Para eu poder cortar. O que eu faço embaixo, eu faço em cima. Só repete, né? Aqui, ó. Opa. Aqui é 2. Aqui é 2 embaixo, 2 em cima. E aí, como tudo embaixo é 20, eu posso cortar. Então ficaria 5K mais 4K mais 6K, eu tenho 15K. 15K. E aqui 6.000 vezes 20 vai dar 120 mil. 120 mil dividido para 15, eu tenho 8 mil, a minha constante de proporcionalidade. Certo? Nathan, feito isso, qual é a pergunta? Qual a soma das quantias recebida pelo pintor mais jovem e pelo pintor mais velho? O mais jovem e o mais velho. O mais jovem aqui é o que tem 20 anos. E o mais velho é o que tem aqui, ó. Seria o A e o C, em outras palavras, que ele queria, tá bom? Então, ó, o A é esse aqui. Então, ia ficar 8 mil dividido para 4, que dá 2 mil reais. Né? Esse carinha aqui já recebe 2 mil reais. E o último aqui, ó, que é o mais velho, ele vai receber 3 vezes 8 mil sobre 10. Corta, corta, ele recebe 2.400. Então, somatório desse com esse, total 2 mil mais 2.400, total 4.400. Gabarita aí pra gente, letra E. Tá aí a questãozinha resolvida, número 2. A meu ver, uma questão só demorada, porque tinha que você fazer esse esquema do diretamente, inversamente, e não era números inteiros, então tinha que fazer esse esquemazinho da fração, ou até mesmo quem utilizou números quebrados, teria que usar vírgula, enfim, eu tentei fazer aqui só por fração para não trabalhar com número decimal, só mesmo com números inteiros ou fracionários, tá bom? Então acredito que é uma questão relativamente fácil, só demora, dentro do padrão, né, que você já conhece da Unifor. Beleza? Questão 2. Vamos para a nossa questão 3. Questão 3. Trouxe o seguinte texto. Ó. Ele vai dizer: manipulação de medicamentos é um processo de preparar medicamentos personalizados, sob prescrição médica. Primeiro parágrafo, como vocês já conhecem, né? Tá falando aí só sobre a composição. Suponha que um farmacêutico precise preparar 100 gramas de um medicamento com a taxa de dissolução intermediária fator 3 para um paciente. Ele tem dois tipos de pós-medicamentosos disponíveis. Um com taxa de dissolução 2, fator 2, e o outro com a taxa de dissolução lenta, no valor aí, no fator, né, de 4,5. Qual a quantidade de pó que uma determinada dissolução, né, taxa de dissolução rápida de fator 2, e a quantidade de pó com a taxa de dissolução lenta, que é de 4,5, respectivamente, ele deve usar para obter a mistura adequada. Então, esse tipo de questão envolve proporção. Então, ó, eu já sei que o total, ele já me disse, né? O total aqui são 100 miligramas. Miligramas, gramas mesmo. 100 gramas. Eu vou separar isso em dois grupos. O grupo que tem fator 3 e o grupo que tem fator 4,5. Se eu disser que x desses 100, porque ele não falou que foi metade, metade, né? Se eu falar que x vem para cá, aqui fica 100 menos x. X é o total de gramas, né? Desse medicamento aí que ele colocou, tá certo? Então, ele colocou aqui, desculpa, o fator aqui é 2, né? Vamos só ajeitar. 3 é o final. Pronto, aqui ó, fator 2. Fator 2, uma parte, outro fator 4,5. E a dissolução total tem que dar 3. É como se você tivesse uma média. Um vai ser por 2, o outro vai ser por 4,5 e juntando tudo deu 3. Então é basicamente isso que a gente vai fazer, ó. Vou juntar aqui tudo, tá certo? Já que eu coloquei essa relação e separei, né? Eu vou juntar aqui tudo. Então vai ficar, ó. Isso tudo de 100 deu uma resposta que é 3. Tá certo? Fica aí basicamente como se fosse uma média ponderada, né? Tipo como se fosse uma média ponderada. Vai passar para o outro lado multiplicando, ó. O 100 vai para cá multiplicando, então vai dar 300 igual a 2x
mais 4,5 vezes 100, 450, menos 4,5x. Tá certo? É isso que a gente vai fazer. Então aqui, ó, vou passar o 300 para cá para esse lado, vai subtrair 450 menos 300. Esse carinha aqui com esse carinha aqui, ó, tava dando menos 2,5. Quando eu jogo lá para outro lado, ele fica mais 2,5. Então, x vai ser o total de 150 dividido por 2,5. É esse valorzinho que a gente tem aqui, tá bom? Quando a gente faz a multiplicação, a divisão, na realidade, eu tenho que x vai ser 60. Então, já daria para marcar que se um é 60, o outro tem que ser 40, né? Então, o gabarito aqui pra gente, ó. Letra B de bola é o resultado dessa questão. A meu ver, é uma questão mesmo só... O aluno só tinha que lembrar na hora de montar, como é que seria o jeito certo, né, de montar essa questão envolvendo proporção, tá certo? Uma questão, a meu ver, também tranquila, matemática básica. Aqui, como você já conhece, né, a prova da Unifor, ela sempre tem esse contexto da matemática básica como a base maior da tua prova. Bom, questão 4. Ele trouxe aí o seguinte texto. Mais uma vez, lê somente do meio para o fim. Suponha que um grupo de alunos do CCT e do Centro de Saúde e do Centro de Ciências formou um time de futebol chamado Pitágoras para disputar os jogos. Sabe-se que 80% dos pênaltis marcados a favor do Pitágoras são cobrados pelo CCT. E a probabilidade de um pênalti ser convertido é de 40% se ele for do CCT. E de 70% caso for o contrário. Um pênalti a favor do Pitágoras acabou de ser marcado. Qual a probabilidade? Então, uma questãozinha aqui trazendo probabilidade dele ser convertido. Primeira coisa que você tem que pensar. Se o pênalti for marcado, não necessariamente eu tenho um cobrador oficial. Ele pode vir, né, de qualquer um dos locais aí que ele jogou pra gente, né? Ó, CCT, CCS e CCJ, né? Ou é da saúde, ou é da parte jurídica, ou das tecnológicas. Então são 3 opções aí. E aí, ó, o que ele jogou pra gente? Sabe-se que 80% dos pênaltis marcados a favor do Pitágoras são cobrados pelo CCT. Então, se um pênalti foi marcado, existe 80% de chance de ser cobrado pelo CCT. Então, automaticamente, ele pode ser cobrado pelo restante, que seria 20%. Então, ou vai bater o CCT, ou vai bater as outras duas, os dois centros, né? Vamos colocar assim. Ou é 80 ou é 20. Dentre os 80% que é do CCT, a chance de ser convertido aí, ó, a probabilidade de ser convertido em gol é de 40% se for do CCT. Então aqui, ó, 40%. E se ele não for, caso contrário, 70%. Certo? Em ambos aí ele vai fazer o gol. 40% de chance de fazer o gol, 70% de chance de fazer o gol. Qual a probabilidade do pênalti ser convertido? Ele quer que você junte aí essas duas probabilidades e faça o somatório, né? Natan, por que é um somatório? Porque ou ele foi cobrado pelo pênalti, né, pelo grupo do CCT, ou ele foi cobrado pelo outro lado. Então, como tem esse ou, a gente vai ter que somar no final esses dois resultados, tá bom? Então, vamos lá. Natan, quanto é 80% de 40%? A gente já mostrou, né? Porcentagem de porcentagem, é só cortar 2 zeros e multiplicar o que sobrou. 32%. Mais, aqui também, ó, corta 2 zeros, 20% e 70%. Multiplica, corta os 2 zeros, 2 vezes 7, 14%. Totalizando aqui, ó, 46%. Gabarito aqui pra gente, letra D. Essa daqui que foi fácil mesmo, né? Só que o aluno tinha que ter essa malícia de entender que pode ser cobrado por um ou pode ser cobrado por outro. Então, não é tão simples assim, mas dentro de uma preparação bem feita, essa questão se torna uma questão fácil no contexto da prova da Unifor, tá certo? Questão 4 resolvida. Questão 5. Assunto dela, função exponencial. Já estou vendo ali a exponencialzinha, ó, f de t é k vezes 1 meio elevado a t sobre 2. Ele diz o quê? Ó? Primeiro parágrafo,
Pula. Em um experimento de memória, um grupo de participantes memorizou uma lista de 64 palavras. Suponha que a taxa de esquecimento seja tal que a cada hora os participantes esquecem metade das palavras, ou seja, tempo de meia-vida, né? Lembra disso? Ó, meia-vida. Se ele começa com 64, ó, 64, e ele vai perdendo por hora metade, então na primeira hora, ó, 32, depois 16, depois 8, e assim sucessivamente, né? Perde metade por hora. Utilizando essa função onde cai o número inicial de palavras memorizadas, então ó, cai o número inicial, que foi justamente as 64. Esse K aqui, ó, 64. Qual o tempo mínimo necessário para um participante reter aí no máximo 16 palavras? Natan, quantos ciclos de meia-vida fez? Ó? Eu saí de 64 e ele quer terminar em 16. Então, ó, ele fez duas reduções. Ó. Essa redução. Até chegar ó, no 16. Eu saí do 64 para o 16. Conclusão, vamos aqui fazer agora. Natan, quanto tempo foi necessário para essa situação? Gente, ó, o que a gente vai fazer? É necessário para e tal. Aí o que foi que ele falou para mim aqui, ó? Quando eu substituo aqui, ó, na função, eu começo com 64 vezes 1 meio elevado a t sobre 2. E eu quero parar no 16, né? Ó. E aí, muito importante, porque ele colocou aqui em cima não t. Se ele tivesse colocado só t, só esse tzinho aí, a resposta seria em 2 horas, né? Porque por hora não é metade. Mas como vocês estão vendo, é t sobre 2. Então, é justamente a metade da metade. Então, na realidade, como aqui, ó, se liga no que eu vou falar. Aqui foi 1 hora, aqui foi mais 1 hora. Totalizando aqui, ó, 2 horas. Só que como esse carinha aqui, ó, ainda tá dividido aqui por 2, obrigatoriamente esse tempo vai ser 4 horas. Natan, por quê? Porque justamente na hora que eu pegar, ó, e passar esse 64 pro outro lado, ele passa pro outro lado dividindo, ó. Aí ele vai ficar assim, ó. 1 meio t sobre 2 é igual a 16 sobre 64. Bom? E isso aqui, quando a gente simplifica, vai dar 1 quarto, ó. Só para vocês visualizarem, ó. Vai ficar 1 quarto. E 1 quarto, como vocês conhecem, é 1 meio. Vou colocar aqui, né? Ó. É 1 meio elevado a 2. Então, por isso, quando eu corto aqui com aqui, ó, aí vai ficar t sobre 2 igual a 2. Meio pelos extremos, 4 horas. Certo? Então, se tivesse um item 2 horas, talvez algumas pessoas marcariam. Mas lembrando, ele começa com 64, termina com 16 em 2 horas, porque aqui ele vai dizer, né, ó, esquecem metade das palavras do que lembram a cada hora. Só que ainda tem o esquemazinho lá da fórmula, né, que ele jogou pra gente. O tempo mínimo, então por isso que tem que ser um total de 4 horas, tá? Porque a cada 2 horas é que na realidade ele vai reduzir pela metade por conta da fórmula, tá? Não por conta do texto. Acaba sendo um pouco, digamos assim, confuso, mas na hora que você substitui na fórmula fica mais fácil a compreensão dessa questãozinha aí, tá certo? Questão 5 resolvida. Vou apagar aqui. Para a sexta questão. Bem tranquilo, né? Essa prova da Unifor 2025.1, a provinha aí que aconteceu no final de 2024, né? A resolução dela que eu estou resolvendo aqui para vocês. Sexta, uma loja de brinquedos está preparando uma promoção especial para o Dia das Crianças. Um determinado aí, ó, brinquedo está sendo vendido por R$ 200 e são vendidas 200 unidades. Então, ó, já sei. Preço 200. Quantidade 200. Nessa condição, são vendidas 200 unidades. Após uma pesquisa de mercado, a loja descobriu que cada vez que eu reduzo o preço R$ 2, então se eu tirar R$ 2, então 2x,
Não é R$ 2 sempre. Pode ser 2, pode ser 4, pode ser 6, 8, de 2 em 2. Toda vez que eu reduzo R$ 2, ele aumenta aí a quantidade em 5 unidades. Então é 5x, porque a cada 2 aumenta 5. Então se eu diminuir 4, aumenta 10, né? E assim sucessivamente. E aí a pergunta é: para maximizar o lucro do dia das vendas, né, do dia das crianças aí, né, o lucro do dia das crianças, o preço do brinquedo em reais deve ficar entre quanto? Então, gente, se você tem preço, tem quantidade, eu tenho receita. Receita é o produto, né? Então vai ficar aí, ó, 200 menos 2x vezes 200 mais 5x. Isso também é um problema clássico da Unifor, trabalhar com a parte de receita, lucro, né, e tudo mais. E esse esquemazinho, né, de tira isso, aumenta aquilo. Ou se aumenta o preço, diminui a quantidade. Então aqui, comum também. 40 mil mais 1000x menos 400x, né? E menos 10x ao quadrado. Essa aqui é a receita. Receita é essa. Ajeitando, né? Vamos deixar organizado, né? O A na frente, 10x ao quadrado, menos 10x. Esse com esse, ó, 600x. E o último lá, 40 mil. Bom, Natan, vou dividir aqui para ficar até mais fácil. Até para ficar legal aqui, ó. Vou dividir por 10. Vai ficar menos x ao quadrado. 60x. 4.000. Isso aqui é justamente a minha função receita. Agora vamos lá. Lembra que ele falou aí no finalzinho, ó? Para maximizar, gente, ele quer o maior lucro possível. Se eu quero o maior lucro possível, eu tenho que ter o menor desconto possível, porque se eu também descontar muito, não vai ter lucro nenhum, né? Assim, vai ter um lucro, mas também nessas coisas todas. Então, eu vou ter que fazer aqui o X que satisfaz essa condição, tá bom? E esse X aí que vai dar o meu máximo é chamado de X do vértice, que é menos B sobre 2A, já que a gente tem aí uma equação do segundo grau. Vai ficar menos 60 sobre 2 vezes o A, que é menos 1. 60 dividido para 2 é 30. Então, o meu desconto tem que ser um desconto vezes 30, tá bom? Então, eu vou lá, ó. A pergunta é quanto é o preço, né? Ó. Quanto é o preço? O preço tem que ser 200 menos 2 vezes 30, que o 30 é o X máximo. Tá bom? Então, aqui vai ficar 200 menos 60, mais conhecido como R$ 140. O preço deve ser vendido por esse valor para justamente você ter o máximo possível. Uma questãozinha aí envolvendo equação do segundo grau, trabalhando com a parte de máximos e mínimos, né? Nesse caso aqui era só máximo, não tinha mínimo, porque era justamente o que eu falei, né? Quanto maior é o desconto, ele acaba vendendo mais, né? Eu dou vários descontos, eu vou diminuindo o preço, eu vou vendendo 5 unidades a mais, até que chega um momento que aquele valor lá é o máximo que eu posso garantir. Após isso, já não serve, porque você está dando tanto desconto que aí já não fica legal. É justamente o que acontece aí. Inclusive, é um dos fatos também de algumas empresas entrarem em falência, né? Você dá tanto desconto para alguma coisa específica, né, sobre o seu produto, que dando tanto desconto, tanto valor, você acaba não tendo lucro suficiente aí para repor. É mais complicado. Então tá aí a questãozinha interessante, questão 6 da Unifor. Sétima questão, vamos comigo aqui, ó. Questãozinha de geometria. Questão boa de geometria. Vamos lá. Paulo possui 2 terrenos com diferentes formatos e dimensões, cada um destinado a diferentes finalidades. Ele deseja utilizar uma parte de cada terreno e tal. O terreno A tem a forma de um quadrado. Vamos lá, aqui um quadrado. Em que o lado desse quadrado é 5x mais 1. 5x mais 1. Onde o x é esse cara aí, ó, que ele colocou dentro desses radicais. Nesse quadrado, ele escreve uma circunferência, ou seja, dentro dele se desenha uma circunferência. Aqui é a circunferência. Como um espaço de lazer onde ele poderá relaxar e fazer churrasco e receber os amigos.
O terreno B tem a forma de um retângulo. Bora desenhar um retângulo. Aqui o retângulo. Com dois lados medindo 16 metros. Com um dos lados medindo 16 metros, né? Então vamos colocar aqui 16 metros. Vou colocar aqui, ó, embaixo. 16 metros. Paulo decidiu dividir esse terreno em duas partes, criando uma faixa retangular mais estreita de terra por uma reta paralela do lado 16. Então vamos aqui, ó, fazer aqui uma reta paralela. Bom. E tal, beleza. Usando o retângulo menor como espaço de lazer. Ok. Esse retângulo possui 80 metros quadrados de área. Então já sei, ó, que esse retângulo aqui, que é o de lazer, tem 80 metros quadrados de área. Então, obrigatoriamente, isso aqui vai ter que ser 5, né? Ó. Esse pedacinho aqui é 5. Já sabia desse detalhe. Tá? Continuando. Esse retângulo possui 80 metros quadrados de área, que representa 20% da área total do terreno B. Então, eu já sei que se 80 metros quadrados representa 20% do terreno, vou colocar aqui, ó, 80 metros quadrados se representa 20% do terreno, então quantos metros seriam os outros 80%? Corta aqui, meio pelos extremos. Aqui eu posso cortar, né? 80 por 2 vai dar 40. 40 vezes 8, 320 metros quadrados. Então já sei que isso aqui tem que dar 320 metros quadrados. Então, como eu já sei que essa base aqui é 16, né? 16 vai, ou seja, aqui vai ter que ser 20, ó. Porque 20 vezes 16 dá justamente aí o 320. Então, esse terreno B tem altura 25 e base 16. O desenho não está proporcional, mas vamos ver se vai ser necessário, tá? Continuando. Com base nessas informações, usando o valor de π para 3,14, podemos concluir que a diferença entre valor absoluto entre as áreas destinadas a lazer em ambos os terrenos é justamente aí quantos, né? Seria a pergunta final aí que ele quer justamente saber essa diferença, tá bom? Então, eu já sei que essa área de lazer aqui é 80. Eu preciso descobrir quanto é a área de lazer do outro, né? Lembrando que a área de lazer ó, nesse quadrado, usando a parte externa da circunferência como espaço de lazer, ó. A parte externa é o lazer, é essa regiãozinha aqui, ó. Isso aqui é o lazer. Tá bom? É esse pedacinho que a gente tem aí. Agora, olha como é que a gente vai fazer aqui, ó. Eu tenho que x, vamos separar aqui, tá? X vai ser raiz de 3 mais raiz de 8. Quem é raiz de 8? É 2 raiz de 2. O aluno tinha que saber disso. Tá bom? Mais raiz quadrada de 6 menos 4 raiz de 2. Aqui não tinha nada que fazer não, tá bom? Só repete. Esses dois valores aí. Aí, quem é esse carinha aqui, ó? Esse carinha aí é um produto notável. É 1 mais raiz de 2 ao quadrado. Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo. Para ter isso, é basicamente só sabendo matemática básica e produtos notáveis, tá bom? E esse carinha aqui de dentro, ele vai ser 2 menos raiz de 2 ao quadrado. Quando você faz também quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, a gente chega nessa conclusão. Lembrando que toda vez que você tem quadrado dentro de raiz quadrada, cancela, né? Então, x é 1 mais raiz de 2, mais 2 menos raiz de 2. Então, corta, x é 3. X é 3. Então, se o x é 3, esse lado aqui, ó, vai ficar 5 vezes 4, né? Porque 3 mais 1 é 4, então esse lado aqui é 20. Então, o meu quadrado tem lado 20, então o raio vai ser 10. Então, a área de lazer vai ser
a área do círculo, tá assim, área de lazer é o círculo menos, não, a área do quadrado menos a área do círculo. A área do quadrado, 20 vezes 20, né? 20 ao quadrado. Menos a área do círculo, que é πr ao quadrado. 400. Menos o π é 3,14. E o raio, como eu disse, vale 10. Então aqui a gente tem 400 menos 314. Que dá igual aqui a 86. 86 metros quadrados. Pronto, gente. Então, eu tinha essa área aqui de 80, eu tenho essa área aqui de lazer 86. Ele quer saber qual a diferença, valor absoluto entre as áreas destinadas. É uma diferença de 6 unidades. Gabarito aí pra gente, letra B, é uma questão mais complicada, porque tinha ainda essa saída. Eu acredito que a parte mais difícil era sim desenrolar aqui os produtos notáveis, né? Ter essa saída, essa visão aqui sobre os produtos notáveis não é algo simples de você perceber em relação com o texto total, tá certo? Uma questão, sim, difícil. Gente, aqui a nossa questão, a próxima questão, a questão 8, é uma questão, inclusive, que ela foi anulada, né, por um probleminha, né, de cálculo. Basicamente, esqueceram alguns detalhes, mas eu vou comentar com vocês ela, tá certo? A partir de agora, beleza? Vamos lá, a questão vai dizer aí o seguinte. A tabela abaixo mostra os dados da quantidade de condicionadores de ar vendido por uma loja durante 5 meses diferentes no ano passado e também a porcentagem de cada uma delas. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? 70% disso é a mesma coisa que 0,7x mais aqui, ó, 70 é como se eu estivesse fazendo chuveirinho, tá certo? 70% vezes 120, tá um total aí de 84, né? Então fica aqui 84 mais 80% vezes 2x é a mesma coisa que 1,6x, mais 50% disso, 50% de 2x é metade, né? Então é só x, e 50% de 300 é 150. 90% desse aqui, a gente vai ter 2,7x, e o último, 100% dele, né, vai ser ele mesmo, então 2x mais 500. Quando a gente junta tudo, o texto está dizendo que tem que dar igual, ó, todos os 5 meses, deu um total de 1.438, certo? Seria isso para a gente fazer. Vamos somar aqui todos os x, ó. Esse x com esse x, esse e esse, né? Então a gente tem aí 4,7, 4,7, 5,7, 5,7 vezes mais 1,6, vai dar 8, né? 8x. 8x. 1438. Aí eu passo 500 para o outro lado. Passo 150 para o outro lado. E passo 84 para o outro lado. Eu vou ter aqui o total de 704. Que dividido para 8 dá 88. Gente, o x é 88. Aí a pergunta é: qual o número de ar-condicionadores de ar instalados em agosto? Lá em agosto tinha um total de 2 vezes o x mais 300. Isso aqui dá 476. Aí você diz assim, nada, mas tem gabarito. É, mas a pergunta é quantos foram instalados? Foi instalado apenas, ó, metade deles. Metade deles deveria ser 238. E não tinha 238 aí nos itens, né? Se a pergunta fosse quantos tinham sido vendidos, no lugar de instalados aqui, fosse vendidos, aí beleza, tinha sido item C. Mas como não tinha isso, então por isso que ela foi uma questão anulada. Mas uma questão bem boa, né, em relação à matemática básica da prova da Unifor, né? Então, uma questãozinha aí, infelizmente foi anulado porque é uma questão fácil, né? Seria questão 9. Ele trouxe aí pra gente o seguinte, ó. As mudanças climáticas têm trazido muitos desafios à vida das pessoas. Fenômenos como secas, estiagem vêm sendo mais frequentes. Seus impactos são sentidos de formas diferentes, dependendo do local.
em zonas rurais podem trazer dificuldade. Em certa localidade, um agricultor precisa deslocar 2 quilômetros para conseguir pegar água. Para fazer o transporte de água, ele usa 6 baldes idênticos que têm o formato de um tronco de cone. Vamos lá, tronco de cone. É o balde assim, ó. Quais são as medidas? Cujo raio da base maior e menor, o raio em cima é 30, embaixo é 15, altura 60. Em cada viagem ele enche completamente os baldes com água de um poço e leva da carroça até sua casa. Então aqui a gente precisa descobrir aqui quanto é o volume, né? Gente, volume de tronco de cone, é πh sobre 3, Rzão ao quadrado, Rzinho ao quadrado, Rzão vezes Rzinho. Já começaria bem a fórmula, né? E para variar o π não é 3, ó. Então seria 3,14 vezes 60 sobre 3, raiozão 30, raiozinho 15, 30 vezes 15. E no final, viu? 30 vezes 15. Aqui resolvendo, ó, vai ficar 20. 20 vezes 3,14 é 62,8. E aqui, ó, 900 mais 225 mais 450. Certo? Seria essa lógica aí. Então, quando a gente faz essa multiplicação, vai dar um total aí de 62,8 vezes isso aqui vai dar 98.910. Detalhe, tudo aí está em centímetros cúbicos. Então isso aqui, ó, que é a mesma coisa que mililitros. Tá certo? Seria esse total aí. Detalhe, ele vai dizer que devido às irregularidades do caminho, 20% da água é perdida. E aí ele coloca pra gente qual é a quantidade de água que chega na casa. Lembrando que são 6 baldes, né? Ó, 6 baldes. Então, por isso, né, lembra de multiplicar por 6. Tá certo? Seria essa lógica aí. Então, eu vou pegar e vou transformar aqui, ó, vou dividir por 1000, tá bom? Quando eu divido por 1000, eu tenho um valor em litros, que seria aqui justamente, ó, fazer aqui a continha certa para, vou até colocar aqui, ó, vamos fazer o seguinte, ó, para ficar legal. Vamos fazer assim. Deixa eu colocar o número correto aqui, né, para vocês verem quanto é que fica, né, o resultado. Fazendo a continha aqui do parênteses, vai ficar 62. Vamos só escrever aqui, né? 62,8 vezes 900 mais 225 mais 450, que dá 1.575, vezes 62,8, que é justamente 98.910 litros, né? E isso o valor só de um. Vamos pegar aqui, ó, vou multiplicar por 6, porque são 6 baldes, né? Vezes 6. 593.460 ml. Divide por 1000. 593,4 litros. Né? Então ficaria como resposta. Detalhe, isso aqui é o total do balde. Mas ele só aproveita 20%, né? Já que 20% cai fora. 80% de 593,4. Isso aqui vai dar 474,7 aproximadamente. Gabarita aí pra gente a letra B, tá bom? Então tinha que multiplicar por 6, tinha que jogar essa porcentagemzinha no final. Então a questão que era necessário primeiramente você saber a fórmula, né, do tronco de um cone, a questãozinha aí de geometria espacial, beleza? Nossa próxima questão, questão 10, vai trazer aí o assunto
de os valores e tudo mais, a gente vai jogar aqui nas proporções que ele quer, tá certo? Então, questãozinha que vai dizer o seguinte: o proprietário de uma loja de gesso contratou um vendedor e combinou pagar de 450 semanais se as vendas mantivessem 3.200. Combinaram também que se o vendedor atingisse o valor de 6.000, as vendas ele receberia 650 ao invés de 450. Ele aumentou a proporçãozinha aí, né? E que se não conseguisse atingir os 6.000 em vendas, ele receberia o valor proporcional que conseguiu vender além dos 3.200. Na primeira semana ele vendeu 4.180, na segunda 4.110, na terceira 4.362. Na quarta ele vendeu 4.488. Podemos concluir que ele recebeu depois de 4 semanas de trabalho quantos reais? A gente tem que descobrir primeiramente qual a proporção, né, que ele ganha quando ele vende, né, um pouco acima. Então a gente vai fazer agora o seguinte, ó. Fazer a seguinte lógica para vocês verem. Ó. Vou anotar aqui, ó. Ele ganha 450 se ele vender 3.200. A outra proporção que ele ganha, ó. Ele aumenta 200 reais, ou seja, quando ele vender 650, ele ganha, deixa eu até colocar aqui, né? 6.000 reais. Então, qual é a proporção que ele ganha? Ó? Ele aumenta 200 reais se ele aumentar desse lado aqui um valor de 2.800 reais. Essa é a proporção. Essa é a proporçãozinha aí que você tem que se ligar na hora de resolver, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro valor que ele recebeu, que ele vendeu na realidade, ó, foi 4.180, né? Ó. 4.180 é quanto a mais do padrão dele, que é aquele padrãozinho, que é esse aqui, ó. Esse aqui é o fixo anterior, né? Que é 3.200. Então, ele aumentou aí um total de 980 reais, né? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Aqui ele tá vendendo 980 reais a mais. Na segunda semana, ele vendeu 4.110. Então, quanto a mais é dos 3.200? Ele é 910 reais a mais. 910. Terceira, ele vendeu 4.362. Que é quanto? 1.162 a mais. E na quarta semana, ele vendeu 4.488, que é justamente 1.288 a mais. Beleza? São esses valorizinhos aí que você tem que se ligar. Então, o que a gente vai fazer aqui para a gente chegar nessa conclusão? Se o texto está dizendo, né, que a cada 2.800 que ele aumenta, ele ganha aí um total de 200 reais. Então, qual vai ser, seria no caso aí, né? Qual é a proporçãozinha dele aqui, ó? X para 1. Bom, proporçãozinha aqui, ó, é 2.800 por 200. É justamente uma proporção de 14. Seria 14 o valor que ele ganharia, né? No caso aí. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar esses aumentos e eu vou dividir aqui, ó, por 14. Por 14, por 14, por 14. Para receber justamente quanto é que ele ganha em cada pedacinho desse, ó. Aqui, 980 por 14, ele ganha 70 reais. Aqui, 910 por 14, 65. Aqui, 83. E esse último aqui ele ganha 92. Então aqui, ó, os adicionais dele. Se você somar, aqui vai dar 310. 310 a mais. Bom? Natan, e qual era o valor fixo dele? Toda vez ele não acaba passando os 3.200, então ele tem fixo 450. São 4 semanas? Então são 4 semanas recebendo os 450, mais esses adicionaizinhos aqui, ó, que são proporcionais àquilo que ele vendeu, mais 310. Então aqui finalizando, 2.110. Letra A seria a resposta dessa questão. Essa questãozinha aqui, muito boa, inclusive, de proporção que o aluno tem que se ligar
na hora de pegar e fazer a relação que existe entre o valor que ele ganha. Aqui você não poderia usar, por exemplo, PA, tá certo? Não dá para usar PA, apesar de ser uma proporção, mas é uma proporção que varia de acordo com o valor que ele vender. Cada vez é um valorzinho diferente, né? Então por isso que tinha que se ligar nesse detalhe, tá bom? Questão 10. Questão 11. Eu sempre resolvo essa questão 11 com um macetezinho que eu já, inclusive, trabalho bastante. Toda vez que você pegar esse triângulo, em que a base aqui, ó, for 30, 60 e aqui é 90, você vai obedecer esse padrão aqui, ó. L, metade, metade com raiz de 3, L e L raiz de 3. Se você soubesse disso, e aí isso eu mostro, Nathan, por quê? Isso a gente mostra, né, quando tem que explicar o conteúdo e tudo mais. Mas aqui, como o foco é só a resolução da questão, eu vou resolver logo direto, tá? Se ali é 100, aqui, ó, metade seria 50. Aqui seria 50 raiz de 3. Aqui é 100. E lá fora 100 raiz de 3. Primeiro parágrafo, ele só está contando o desenho. E a pergunta é, podemos afirmar que a altura do edifício é quanto? A altura do edifício é 50 vezes raiz de 3. Como raiz de 3 é 1,73, quando a gente faz a multiplicaçãozinha, aqui a gente obtém o resultado, que é 86,5 gabarito letra B. Tá bom? Então, tipo, se lembrasse desse triângulo e essa dicasinha aí, dica do Gama aí para vocês, ficaria muito mais rápida de ser resolvida, tá bom? Então, pega essa dicasinha que eu coloquei aqui, se aparecer na prova da Unifor, bem comum inclusive, né? Já pode utilizar, mas só vale se for 30, 60 e 90 lá na base. Ah, Natan, não é, teria que fazer por seno, cosseno e tangente, né? Seria basicamente isso. Questão 12 no caso, né? Olha o que ele colocou pra gente, trouxe essa imagem. A imagem a seguir mostra o nível da água em percentual, quanto é que tem, né, de porcentagem nesses três reservatórios, né, de São Paulo. E a pergunta é a capacidade total do armazenamento da Cantareira é esse 982, do Alto Tietê é 520 e Guarapiranga 117. De acordo com as informações, aí ele quer saber quanto é que é cada um, tá certo? Então, seria basicamente a gente ia calcular isso. Bom, no primeiro aqui voltando, ó, 49,2 Cantareira, 49,2% do total da Cantareira, que é, ó, de 982. O segundo, 44,9, né, a porcentagem, 44,9 de 117 milhões também. E o outro, ele vai trazer aí, que é um total, voltando aqui, 37,6% de 117. Desculpa, que é o 117. E esse aqui que é o voltar, né? 520 milhões. Vamos lá. Natan, esse aqui é pertinho de metade, né? Quase 50%. Vamos arredondar. Não tem necessidade de você pegar e fazer esse cálculo exato, não. Então, a metade disso aí dá mais ou menos 491. Vamos fixar aí, metade. Aqui é mais ou menos 45%. 45% disso seria ali mais ou menos 233. E esse aqui, 37,6 de 117, fazendo o cálculo, né, dividindo, a mais ou menos 44. Esse aí é o total de metros cúbicos que tem. Aí ele vai jogar aqui as informações. Primeiro, o sistema da Cantareira é o dobro do Alto Tietê. É aproximadamente, né, o dobro do Alto Tietê. Se você olhar direitinho aqui, realmente, ó, esse aqui é mais ou menos o dobro do de baixo. Porque o de baixo aqui vai ficar 400 e
e 66, né? Seria mais ou menos aí. Então, o primeiro aqui, ó, tá correto. Ok? O segundo, o sistema de Guarapiranga tinha aproximadamente 22% do Tietê. Esse aqui, ele tá dizendo que esse cara aqui, ó, é 22% desse. Não, se eu faço 22% de 233, isso aqui vai ficar 22 vezes 233, ó. Questãozinha só chata mesmo, tá? 6, 6, 4, 6, 6, 4. Vai dar 6, vai dar 12, 11, vai 1, 5.000, que quando cortar vai ficar 51,26. Então, 22% dá 51,26. Ele diz que é aproximadamente um do outro, né? Mas não, aqui, ó, 44. Não é aproximadamente não, tá longe, aqui é falso. Então, se a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, já elimina aqui, já elimina aqui. Já elimina essa, né? Então a primeira obrigatoriamente tem que ser verdadeira mesmo, tá certo. Então vamos só ver se é a última aí também é verdade, né? Para marcar o item E ou só a primeira. O sistema da cantareira é 11 vezes o volume da última. É aproximadamente, né? Se eu pegar esse aqui e multiplicar por 11, isso aqui vai dar 484. E é mais ou menos, ó, quase mesmo, aproximadamente, tá certo? Verdadeiro. Então, gabarito correto aqui é o item E, certo? Questãozinha só chato por conta dos números, mas de boa a resolução dela, tá certo? Vamos para nossa próxima questão. Geometria espacial, questão 13. Estamos finalizando, né? Já aqui, prova da Unifor. Geometria espacial, questão 13. O texto vai dizer aí, ó, ele me deu o diâmetro. Vocês estão vendo já o diâmetro, né? Que é 6. Aqui ao lado, 6. A altura 12 mais x. 12 mais x. Nota isso, né? 12 mais x. E ele me deu as porcentagens. Ó. 8% é só aquela partezinha. 92% é o restante do cilindro. Para que a propaganda esteja conforme a porcentagem do volume que aparece na divulgação, qual deve ser o x, né, de altura que representa os 8%. Então, vamos fazer aqui, ó, volume. Então, ó, volume total. Volume de cilindro, né? Então, πr ao quadrado, h é o volume. Então, vai ficar o π, não vou botar 3, tá bom? Não tem necessidade. O raio é 3. A altura aí é justamente 12. Ou seja, até aqui, isso representa 92%. E se eu fizer π, raio 3, altura x, isso aqui tem que representar 8%. Ora, esse morre. Meio pelos extremos vai ficar ó, 92x igual 8 vezes 12, 96. X é 96 sobre 92. Que dá 1,04. Como a gente está trabalhando com centímetro, e a resposta está em centímetro, então já está direto. Letra C, a resposta aí. Simples, direto, tranquilo, utilizando a fórmula do volume do cilindro. As últimas, as duas últimas. 14. Uma certa escola técnica possui um total de 300 alunos. 300. Matriculados no curso técnico de enfermagem, análises clínicas e segurança do trabalho. São 3, né? Dividir aqui em 3 grupos. Grupo 1, grupo 2, grupo 3. 3 grupos. Como é que é feita a divisão? 70% dos alunos da escola são mulheres. 70% mulher. Ok. Então, mulher, 70%. Homem, 30%. Até aqui, beleza. Então, eu já sei que do total, eu vou ter aqui o seguinte, ó. Mulheres, 70% disso vai ser 210. E automaticamente homens vai ser 90. Homens 90, mulheres 210. O que ele fala depois?
30% dos alunos matriculados cursam análises clínicas. 30% análises clínicas é o do meio, ó. Então, 30% disso seria justamente 90 alunos. 90 alunos estão aqui, ok? Sendo 40 homens nesse curso. Então, nesse curso aqui, vamos separar aqui, ó. Mulheres, homens. Aqui, tem 40 homens aqui. Então, automaticamente, 50 são mulheres, já que o total é 90. Beleza? Continuando. No curso de segurança de trabalho é o último, é o 3 aqui, ó. No curso de segurança de trabalho, o número de homens é a metade do número de mulheres. Aqui, homens é X, mulheres é 2x. Tá. Vamos lá. Continuando. E, levando em conta que cada aluno faz apenas um dos cursos da escola, podemos afirmar que a quantidade de homens que cursa o técnico, né, de enfermagem, que é o primeiro aqui, ó, daqui, desse primeiro tipo aqui, homens e mulheres. Homens, mulheres. Certo. Então aqui a gente vai jogar o joguinho que ele pegou e colocou pra gente, tá bom? Então, ó, vamos aqui. Eu já tenho 40 homens. Se eu tirar 40 homens, sobra 50. 50 homens que estão aqui e aqui. O somatório deles dois tem que dar 50. Mulheres, se eu tirar aqui as 50 mulheres, eu já vou ter um total de 170, né? 170? 160. 160 mulheres. Que estão divididas daqui para cá. A informaçãozinha que eu tenho aí do texto. Deixa eu ver aqui se eu coloquei tudo. 40 são homens, no curso é metade e tal. Beleza. Aí vamos lá. Se ele jogou para mim aqui, ó, o seguinte, ó. 60%, que bem aqui assim, ó, 70% são mulheres e 60% fazem o curso técnico de enfermagem. Então aqui, ó, eu já sei que as mulheres aqui da enfermagem, pronto, 60% das mulheres. Então vou calcular quanto é 60% das mulheres aqui, ó, de 210. E aí eu vou ter aqui já, ó, 126 mulheres em enfermagem, ó. Mulheres 126. Que é do primeiro grupo. Pronto. Se é 126, o total não era 160 que estava sobrando, né? Então aqui, para fechar as 160, que seria desse lado aqui, é o que falta, ó, para completar 160. Tá faltando aqui 4, que vai virar 30, 34. Ó, 34 mulheres aqui. Só que mulheres é o dobro dos homens, então os homens aqui, ó, tem que ser metade. 17 homens. 17 homens aqui, ó. Só que lembra que eu tinha notado que se eu juntar os homens tinha que dar 50. Se aqui tem 17, então significa que esse aqui, ó, tem que ser exatamente 33. Porque esse com esse tem que fechar os 50 homens que sobraram. E é exatamente isso que ele estava perguntando, né? Quantos homens estão na enfermagem? 33 homens. B de bola. Questãozinha aí que mistura várias coisas, mas matemática básica mais uma vez. Tá bom? Porcentagenzinha simples, de boa. E a última questão, ele vai dizer aí o seguinte, ó. A figura a seguir representa a rampa de acesso ao hall do primeiro andar do prédio de uma escola. E aí o início da subida tem essa distânciazinha de 4,5. Depois um trecho de 2. E o final, CD sendo pronto. Ele não tem esse valorzinho aqui, ó, X. Bom? E aí ele vai dizer... um aluno que parte de A até chegar no D terá percorrido quantos metros? Detalhe,
Ele pegou aqui, colocou as rampas, né? Ele deu essas rampas aqui, mas em nenhum momento, gente, ele falou que essas retas aí, as rampas, né, as inclinações, são duas retas paralelas. Ele não citou isso. E isso, querendo ou não, influencia, por quê? Porque se eu for fazer semelhança de triângulo, eu tenho que ter relações que possam me confirmar que esses dois triângulos são semelhantes. Ele não deu, assim, baseado no texto, não tem informação suficiente para dizer que eles são semelhantes. Mas já que ele está considerando que é, né? Então você vai jogar a regrinha de 3 aí, ó. 4,5 é a rampa lado de baixo. X é a rampa lado de cima. A altura do de baixo, 1,8. A altura do de cima, só esse pedacinho aqui, ó. É a diferença. 3,4 menos 1,8 é a mesma coisa que 1,6. Tá certo? Fazendo aqui meio pelos extremos. Vai ficar 1,8x igual a 4,5 vezes 1,6. X é 4,5 vezes 1,6 dividido por 1,8. Vou multiplicar por 10 em cima e embaixo. E aí não altera em nada, tá? 16, 18. E aí eu consigo simplificar por 2. Aqui por 2 dá 8. Aqui por 2 dá 9. E 4,5 é a metade de 9, né? Então aqui fica 2, ó. E 8 dividido para 2 é 4. Faça assim mais rápido que fica mais de boa, né? Você chegar à conclusão. Então esse x aqui é 4. Só que a pergunta é quanto que ele andou, né? No final, percorreu quanto? Ele percorreu 4,5 mais 2 mais 4. Então aí ele percorreu um total de 10,5. Letra D é o gabarito aí dessa questão. Tá bom? Então assim, gente. A meu ver, uma prova relativamente tranquila de ser resolvida. A gente resolveu aqui as 15 questões da Unifor 2025.1. Espero que vocês tenham compreendido a resolução delas. E a gente está aqui sempre tentando facilitar e ajeitar o máximo possível, né, para organizar e principalmente a questão mesmo de deixar resoluções aqui no canal para justamente vocês terem acesso, tá bom? Não esquece de pegar, dar joinha, compartilhar, né? Inclusive, vocês podem estar sempre acessando as novidades que a gente tem aqui no meu canal. E aqui mais uma prova resolvida para vocês. Forte abraço e até a próxima. Valeu!